Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia você aí de casa, seja muito bem-vindo a mais um dia e mais um estudo da Palavra de Deus. Mas olha só, Lu, eu tô vendo aqui no meu relógio que o povo aí de casa conseguiu chegar exatamente no horário que deveria. Muito obrigado por você estar acompanhando todos os dias o ano bíblico. É muito importante termos um compromisso diário com Deus. E bom dia, igreja! Bom dia! Amém! Que igreja linda e maravilhosa, né? Que o nosso pessoal chegou no horário. Também eu gostaria de deixar registrado nesse momento de que é importante que você, ao assistir esse vídeo, não fique só para você, mas compartilhe com o outro. Quando você compartilha esse vídeo, você desenvolve um trabalho semelhante ao que nós, aqui da Escola de Profetas, fazemos, que é espalhar a Palavra de Deus. Amém por isso, igreja? Amém. Louvado seja o nosso Deus e que essa palavra, que essa mensagem, que esse vídeo alcance muitas almas que estão aí pelo mundo. Amém. Muitas estão a perecer, mas sabemos que quando a Palavra de Deus chega, há renovação de vida. Amém por isso, né? E nesse momento nós vamos orar ao nosso bom Deus. O nosso irmão Jonas vai fazer uma oração tremenda. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui prontos para estudarmos a Tua Palavra. Amém, ó Deus. Agradeço, Pai, também pela companhia das pessoas que estão em casa. Peço, Pai, que o Senhor esteja com eles, envie os Teus santos anjos e que essa mensagem impressione a mente deles e que eles aprendam e que possam praticar, assim como nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus, esteja conosco neste estudo. Te agradecemos por o ar puro, te agradecemos pela saúde, te agradecemos por tudo, Pai. Sabemos que ao Senhor nos tomar a mão, somos capazes, Pai. Por isso, entrego nossas mãos a Ti, esteja conosco nos dando força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Outro momento que temos no culto ao nosso Deus é louvar hinos ao nome dele, né? E vamos louvar a Deus com que hino, meu irmão? Com o hino 196, ao Jesus me tomar a mão. Que você aí de casa possa dar a sua mão para Jesus, porque quando nós unimos a nossa mão com a dele, é que conseguimos superar todas as coisas. Amém. As trevas eu vejo a luz, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão. Sinto ver do céu força e seu poder, ao Jesus me tomar. Me tomar a mão, a Jesus me tomar a mão, a Jesus me tomar a mão. Sinto vir do céu força e seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão. Sinto vivo ao céu força e seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz, derradeiro, enfim,
chegado também a mim. Há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão. Sinto vir do céu com seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Muito bem, amém, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. E nesse momento, nós também temos um momento muito especial, que é o que quando a gente recita, que nós decoramos da palavra de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós nos aproximamos mais e mais do céu, não é mesmo, irmão Jonathan? É verdade, eu tenho certeza que o pessoal de casa já gravou esse verso, é um verso muito fácil, não é? E qual que é o verso que nós vamos recitar? O verso que nós vamos recitar se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, que fala de Deus e do tabernáculo dele. Vamos juntos recitar no 3? Vamos contar? Vamos. 1, 2, 3. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse momento, Nós vamos ficar com o estudo, que Deus te abençoe. amém. Bom dia a todos. Bom dia. E agora chegou o momento de nós recapitularmos aquilo que nós estudamos. Bom dia para você de casa, acredito que você tenha lido também e agora nós vamos conversar um pouco sobre o tema que lemos. Nós lemos hoje apenas uma leitura bíblica. Nós não tivemos um acompanhamento correspondente do livro Patriarcas. Nós lemos Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7. E aí já deu bastante conteúdo. Mas foi um conteúdo que esteve ligado um com o outro. E nós estivemos então começando um novo livro. Nós terminamos o livro de Êxodo e agora iniciamos o terceiro livro da Bíblia, o livro Levítico. E quando fala de Levítico, normalmente a gente já pensa no quê? Na tribo, né? Em uma das tribos que se chamava Levi. Eles eram considerados os levitas. Esse livro, no entanto, ele não fala da tribo de Levi, mas fala de uma atividade específica que eles receberam de Deus. Aquela tribo, ela foi separada por Deus para uma obra especial. Eles atuariam cuidando das coisas santas. E mais especificamente, a família de Arão cuidaria ali do santuário. Então eles tinham um grande dever cuidando do santuário, das coisas santas e sendo sacerdotes, fazendo as cerimônias ali, oficiando no santuário. Então o livro de Levítico, ele fala especificamente sobre essa atuação do povo ao redor do santuário, em tudo que envolvia o santuário, eram eles que faziam, e o livro de Levítico ele vem como sendo uma especificação. Você que é profissional em uma área, pense aí qual é o material que você se baseia. Se você é médico, qual livro que você tem como base principal para a sua atuação como médico? Se você é advogado, qual é o seu principal livro? Se você é professor de uma determinada matéria, qual é o seu livro base? O que mais você gosta de embasar o seu conteúdo para passar aos alunos? Há alguns materiais que são base. Esse livro era a base do trabalho dos levitas, porque ali falava exatamente o que eles fariam, trazendo especificações com relação às suas atividades diárias e atividades que aconteciam até semanalmente, anualmente, mensalmente. Estava tudo ali especificado para que eles não deslizassem em nenhuma das áreas. O livro de Levítico, ele pode ser conhecido como o livro dos sacerdotes ou o livro dos sacrifícios. Nós lemos hoje até o capítulo 7. E se você observou ali, nós só falamos de sacrifícios.
Esses primeiros capítulos falam especificamente das ofertas, daquilo que eles sacrificavam e ofereciam ao Senhor no santuário. E cada uma tinha o seu significado e tinha a sua razão de existir e abrangia um grupo de pessoas. Então nós já começamos ali. Vai lá para o capítulo 1 de Levítico. Lá no capítulo 1, nós temos já a primeira base ali de oferta, de sacrifício. Se a sua Bíblia ela tem um subtítulo em cima dos versos, o primeiro capítulo ele vem com um subtítulo, Os Holocaustos. E isso lá no verso 3 vai falar a respeito desse holocausto. E o que significa holocausto? Holocausto significa, na tradução seria oferta que sobe. Oferta que era queimada e subia a Deus. E essa simbolizava a Cristo, que depois de ter sido sacrificado, subiu aos céus. E por isso significa oferta que sobe. Cristo se deu como um holocausto por nós. E há outros livros da Bíblia que vêm falando a respeito do sacrifício de Cristo e vêm falando que ele foi morto por causa dos nossos pecados. E toda a razão das mortes ali, das ofertas do povo hebreu e que os levitas faziam, a razão era essa também. Os pecados deles causavam a morte das vítimas ali, das ofertas que eles separavam, sendo um novilho ou um cordeiro, eram inúmeros ali, né? As ofertas que eles davam, todas representavam a Cristo que morreria por causa do pecado do pecador. E alguns acabam falando de que nós sacrificamos a Cristo, porque Cristo ele foi morto por nossos pecados. Já que Cristo ele era um tipo daquela oferta que os levitas faziam, olha só o que diz o verso 4 e o verso 5 do primeiro capítulo. Melhor, vamos ler o verso 3 já. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Primeiro detalhe, ele tinha que ser sem defeito. A oferta não poderia ser maculada, ela não poderia ser uma oferta que era mais fraca, era manca ou apresentava alguma doença, alguma enfermidade. Não, porque não era uma oferta que era dada porque não ia ter serventia, não. Aquela oferta faria falta para o ofertante, porém ele daria o melhor dele para o Senhor e simbolizando o sacrifício de Cristo. Já que Cristo não era alguém que sobrava no céu e que não faria falta, mas era o melhor do céu e foi dado em prol do homem, não tendo defeito nenhum, assim as ofertas não poderiam ter defeito, elas eram imaculadas. E aí no verso 4 diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. O sacerdote ele levava lá o seu animal, aqui está falando de um novilho, ele levava esse novilho sem defeito e ele colocava o pecador as mãos sobre a cabeça do novilho. E os pecados do pecador eram confessados ali e simbolicamente os pecados saíam dele e passavam para o novilho. Agora o pecado estava sobre quem? Sobre aquele que cometera a falta ou aquele que recebera ela? Sobre aquele que a recebera. Agora o novilho ou a oferta era o portador da culpa. Assim aconteceu com Cristo também. Nossos pecados foram transferidos para Cristo. E um momento especial dessa transferência, nós vemos em outros livros, Ellen White comentando, no livro Desejado de Todas as Nações, comentando que no momento do Getsêmani, Jesus ali ele passou por sua maior angústia, até mais do que os sofrimentos físicos que ele teve após isso, através de ser chicoteado ou ter que levar a cruz, mas ali no Getsêmani ele estava recebendo, por transferência, digamos assim, os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que estavam vivos no momento em que Cristo viveu na terra, todos aqueles que já tinham vivido e agora eles estavam mortos, e todos aqueles que ainda viveriam um dia. Todos esses pecados estavam sendo lançados sobre Cristo. E a Bíblia fala que
os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então imagine Cristo recebendo todos os pecados do mundo, que cometemos aqui, em todas as eras. Isso causou uma separação entre ele e o Pai, e ele se sentiu só. E aí nisso, ele passa por seu maior momento de angústia. Mas ali ele decide salvar o homem a qualquer custo. Dali em diante ele estava completamente decidido. Então nós vemos que Cristo, ele carregou os nossos pecados, assim como esse novilho tinha que receber os pecados do pecador. E após isso, o próprio pecador que o levara ali até o santuário, o matava. Era o pecador quem fazia o sacrifício ali da oferta que ele levara. Assim Cristo ele foi sacrificado por nossas mãos. Assim Cristo foi morto por nossa culpa, por causa de nossos pecados, e nós o estávamos crucificando na cruz. Quando nós continuamos aí no livro de Levítico, nós vamos ver alguma série de coisas interessantes falando sobre o sacrifício. Deus ele é meticuloso ao dar algumas orientações, ainda mais se tratando desse ritual, porque esse ritual ele abrangia todo o plano da salvação. Então não era algo simples, era algo complexo e que Deus quis trazer de maneira muito clara para os levitas e para os seres humanos. E Deus atuava de maneira muito meticulosa ali ao dar as regras e como aconteceria, porque esboçava o plano da salvação. E o plano da salvação é complexo, mas ele queria se tornar didático para que a humanidade pudesse compreender. Então ele trouxe séries de coisas ali bem pontuais que demonstravam que Deus tinha planejado já tudo tinha seu significado. Olha só como é interessante essa questão de ser meticuloso, o que diz o verso 7 do primeiro capítulo ainda de Levítico. Os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Quando não que eles acendiam o fogo, mas mantinham o fogo aceso, eles não poderiam jogar apenas a lenha lá em cima do altar de sacrifício, mas eles tinham que ordenar as lenhas ali em cima. Nada era jogado, as lenhas eram previamente selecionadas. Não é como hoje em dia que a gente seleciona, pelo menos aqui na escola, quando a gente quer queimar alguma coisa, a gente vai pegando aquilo que não vai servir para mais nada, a gente tem que queimar, tem que se livrar ali, a gente usa no forno aí, queimamos tudo. Lá era selecionada lenha por lenha e ela não poderia ter alguma avaria, não poderia estar sendo consumida pelos bichos, os insetos não poderiam estar já tendo feito graves avarias nela. Ela era também em perfeita ordem ali, como uma boa madeira, e era colocada em ordem em cima. E por que eu disse que eles não acendiam? Esse altar ele fora acendido por Deus, e eles tinham o dever de manter o fogo sempre aceso. Por isso que em outros momentos, Deus vai falar de que aquele fogo daquele altar era o fogo santo, era um fogo específico para ele, não era qualquer fogo, porque fora ele que acendera, e os levitas apenas o manteram aceso. Esse fogo não poderia se apagar. Isso a gente encontra ao decorrer de nossa leitura de hoje. Olha só o que vai dizer lá no capítulo 6, já dá um pulo lá para a gente abordar esse ponto. Encontrou aí? Olha só o que vai dizer o verso 9 e depois o verso 12. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Agora o verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo ele era mantido constantemente, não se apagava, e por isso era considerado um fogo santo, porque Deus o tinha aceso. E aí você se recorda no momento em que a Bíblia nos conta a história de Nadab e Abiú, quando eles vão oferecer ali queimar incenso diante do Senhor, e eles tomam fogo estranho.
O que é esse termo tomar fogo estranho? O incensário, ele deveria ser aceso com as brasas deste altar, o altar lá de sacrifício, que Deus o acendera. Então não era um fogo estranho, era um fogo que Deus tinha acendido. Agora eles não tomaram as brasas dali, mas hastearam fogo em algum outro lugar, em algum outro graveto e colocaram no incensário. E quando eles entraram para dentro do santuário, eles foram fulminados, porque esse fogo não tinha sido provido por Deus, era um fogo comum, e Deus fizera separação entre o que é comum e o que é santo. Então tinha um peso ali. Olha só como Deus trata com ordem as suas coisas. E Ele não permite que as coisas sejam tratadas de maneira leviana. E isso não só há muito tempo atrás, lá com os levitas. Isso hoje em dia também. Será que Deus deixou de ser tão exigente hoje em dia? Não, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda tem a mesma exigência com o seu povo. Ele exige ordem, ele exige coisas bem feitas. Quando nós fazemos as coisas na casa de Deus, nós não podemos fazer de maneira leviana ou tratar como qualquer maneira. Temos que tratar como os levitas tratavam seu encargo no santuário. Pensa que os levitas atuavam ali no santuário de qualquer maneira? Não. Eles eram também meticulosos ao oficiarem, porque Deus já tinha dado tudo bem certinho e eles seguiam à risca. E hoje em dia nós temos o mesmo dever. Quando formos solicitados a fazer algo para Deus, ou melhor, quando Deus nos solicitar para fazermos qualquer coisa, nós temos que fazer o melhor possível. Porque há um verso lá que Paulo diz que nós temos que fazer as nossas obras como sendo para o Deus e não para os homens. Então, tudo que te vier à mão para fazer, pense que você está fazendo para Deus e não pode ser feito de qualquer forma. Já imaginou se todos seguissem à risca isso? Seria uma maravilha a sociedade. Já imaginou se todos desenvolvessem o melhor possível? Os professores, os melhores. Os mecânicos, os melhores. Os construtores, os melhores. Já imaginou se todos fizessem seus trabalhos perfeitamente? Que maravilha seria o mundo? E assim era feito o trabalho dos levitas. Era perfeito, porque eles representavam a Cristo. Não somente as ofertas, mas eles próprios, como sacerdotes, representavam a Cristo Jesus e eram perfeitos também em suas atividades. Olha só aí o continuar da história. Já no capítulo 2, nós vimos alguns detalhes ali, vem falando sobre as ofertas de manjares, capítulo 3 sobre os sacrifícios pacíficos, capítulo 4 vem trazendo uma série de sacrifícios ali, contando de pecados por ignorância, qual seria a sua oferta, e aí Deus faz uma distinção no capítulo 4 de pessoas. Ele trata como pecados sendo de ignorância, mas eles têm um peso diferente a depender da pessoa que o cometeu. E porque tinha um peso diferente, tinha um sacrifício diferente. Quando era um sacerdote que cometia um pecado por ignorância, o sacrifício era um, porque diante de Deus tinha um significado. Quando era todo o povo que cometia em coletivo, o sacrifício também era um específico, porque tinha uma representação. Agora, quando era um príncipe, também era diferenciado. Quando era um líder ali da nação, era diferente. E aí, a partir do verso 27 do capítulo 4, vem tratando. E se for qualquer pessoa, uma pessoa comum, também tem o seu trabalho a fazer. O fato é que, sendo pecado de maneira consciente ou por ignorância, é pecado e tem sua oferta correspondente. Precisa ser perdoado. Olha só o que diz o verso 17, agora não do capítulo 4, mas já do capítulo 5. Olha só, e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Digamos, alguém não conhecia os 10 mandamentos e foi lá e adorou uma imagem. Diante de Deus ela era culpada por transgredir o segundo mandamento. Ah, mas ela não conhecia, mas é pecado igual, é culpada. O pecado estava sobre ela. Então, pecado, quer de maneira deliberada, ou quer consciente, ou de maneira ignorante, era pecado. E
tinha sua oferta correspondente. E até aqueles pecados que as pessoas decidiram pecar, tinha sua oferta correspondente. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, a perdoava se ela seguisse aquele ritual. E aí eu dei uma avançada, um salto no estudo, porque eu fui falando de algumas ofertas. Agora eu vou retornar um pouquinho lá para o capítulo 3. Lá no capítulo 3, vem falando sobre os sacrifícios pacíficos. E os sacrifícios pacíficos, eles eram interessantes, porque eles normalmente, na maioria dos casos, eles vinham posteriormente a um sacrifício feito pelo pecado. Então, eu pequei, me arrependi, levei a minha oferta correspondente ao meu pecado, sendo ele, se era por ignorância ou não, ia depender de quem eu era. Eu sou um sacerdote, eu sou um príncipe, eu sou uma pessoa comum. Eu tinha o meu sacrifício específico. Depois de ter feito então esse sacrifício em gratidão a Deus, eu poderia ainda lhe oferecer uma oferta. E isso era onde entravam os sacrifícios pacíficos, onde eu, me sentindo reconciliado com o céu e com Deus, em gratidão, convidava a minha família, convidava ali talvez boa parte do povo, aqueles que eram mais próximos a mim, e ia lá oferecer uma oferta ao Senhor, uma oferta pacífica, um sacrifício pacífico. Parte era oferecido ao Senhor e parte daquela oferta era compartilhada entre as pessoas da família e os sacerdotes, e eles comiam juntos ali como um sinal de gratidão a Deus, porque Deus havia reconciliado esse pecador que se arrependera. Então, nesses casos, se ofereciam esses sacrifícios pacíficos. Também poderia ser apresentado como motivo de outras gratidões, além do perdão de pecado, mas era comum ser oferecido após um perdão de pecado, como uma alegria diante do Senhor que restituir ali, reconciliara consigo aquele pecador. Olha só que interessante, um verso que nós iremos ler no capítulo 4 de Levítico. Nós lemos ali o verso 12, diz assim: a saber, o novilho todo levá-lo-á fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Isso nós lemos ali no subtítulo, como eu já lhe informei, algumas Bíblias têm, outras não têm, mas o subtítulo do capítulo 4, do verso 1 até o verso 12, vem falando sobre os sacrifícios de ignorância cometidos pelos sacerdotes. E quando eles cometiam, eles fariam sua oferta, e essa oferta, boa parte dela, eles levariam para fora do arraial. E lá onde eles depositavam as cinzas, que foi consumida em outros holocaustos, era um lugar santo, porque as cinzas estavam ali, era limpo, lá eles queimariam a oferta fora do arraial. E qual o significado tinha isso diante do céu? Por que que Deus quisera fazer com que essa oferta fosse queimada ali fora do arraial? Olha só o que vai dizer lá o livro de Hebreus. Abra lá a sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 13, o verso 12 e o verso 13. Hebreus 13, 12 e 13. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Esse sacrifício, ele era uma representação também de Cristo. E Cristo, quando foi crucificado, oferecido, ele sofrera fora das portas de Jerusalém. E por isso, esse sacrifício específicos ali, pelos sacerdotes, era tirado e queimado fora do arraial, porque representava a Cristo, que quando viesse para cumprir o tipo que aquele novilho representava, sofreria fora das portas de Jerusalém. E aí quando nós voltamos então para os próximos capítulos que nós lemos hoje, nós abordamos aí de maneira geral o nosso estudo. No último capítulo que nós lemos, que foi o capítulo 7 de Levítico, ele vem falando também algumas coisas interessantes e que nós temos que nos atentar para isso, porque creio eu que podemos tirar uma boa aplicação para a nossa vida. Olha só o que vai dizer
dentro do quadro das leis das ofertas pacíficas, do capítulo 7, o verso 20, diz assim: porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, ou da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, e a ela comer, será eliminada do seu povo. E o que Deus estava falando aqui? Vezes ou outra, a depender da situação, um homem se encontrava imundo. Como? Sacrificalmente ali imundo, cerimonialmente imundo, quando ele tocava em algo que era considerado imundo. Um animal morto, quando ele tocava, ele passava a ser imundo e ele não poderia fazer parte das coisas santas. Ele não poderia comer, por exemplo, a carne ali do sacrifício, ele não poderia participar, não poderia fazer parte desse momento. Agora, se ele que estava imundo e sabia porque ele tinha cometido aquilo e não tinha se passado o tempo de sua purificação, ele não fizera o ritual de purificação e ele tinha consciência de que estava imundo e ainda assim fosse lá e participasse e comesse aquela carne, era para a sua própria condenação, porque ele seria eliminado do meio do povo. E com isso eu me lembro quando Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, ele vai falar a respeito da ceia do Senhor. E aí ele fala que todos aqueles que comem a ceia do Senhor sem reflexão, sem olhar para si e ver se há algum pecado, sem fazer reflexão alguma, o come para a sua própria condenação. E assim o era naquele tempo. E agora eu aplico para nós, ou pelo menos me questiono dentro disso. Será que quando cometemos algum pecado voluntário, nós sabemos que é errado aquilo, mas nos entregamos e cometemos mesmo, e somos convidados a participar de algo que é santo, que é separado por um propósito especial, e a gente não dá muita importância se cometeu, eu cometi mesmo, é assim mesmo, Deus vai me perdoar, e nem se arrepende, nem busca Deus, nem busca ficar limpo, e vai lá e participa? Será que o céu não nos considera como considerava esse caso? Participando de algo santo, estando com o coração totalmente contaminado, totalmente imundo. Essa era a realidade. E isso nos deve levar à reflexão. Quando nos achegarmos para participar de coisas santas, temos que buscar diante de Deus ter um coração limpo. Não temos que nos apresentar como imundos. E quando eu digo imundos, não estou querendo dizer sem pecado, que você tem que deixar todos os seus pecados e não ter pecado nenhum para se achegar a Cristo. Não é isso, porque isso é impossível. Você nunca vai conseguir isso. Sendo assim, nunca iríamos a Cristo. Porque sempre que vamos a Ele, temos pecados e somos pecadores. Porém, se eu cometo um pecado de maneira deliberada e já não dou importância, participar de algumas coisas que são de cunho celeste podem servir para a minha condenação. Que isso nos leve à reflexão. E que todo esse estudo que nós tivemos essa madrugada, falando a respeito dos sacrifícios do Senhor, nos remetam a pensar de que Cristo ele é o supremo sacrifício por nós. E assim como os levitas tinham o seu dever ante a obra que Deus lhes confiara, nós também temos a nossa. Deus nos confiou uma obra específica, que possamos a cumprir de maneira específica como Deus nos confiou, assim como os levitas o faziam. Sendo assim, Deus nos abençoará, assim como Ele abençoou a tribo dos levitas. Que Deus nos abençoe e você tenha sempre em mente que você é um levita do Senhor. E agora eu lhe convido para orar. Vamos nos colocar de joelhos e orarmos nesse momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo que tivemos. Hoje podemos ler um pouco sobre os sacrifícios que o Senhor ordenara e vemos que perfeição é o Senhor ao declarar
como se faria a obra no santuário. É tão perfeito, Pai, reflete tanto do Senhor essa obra e que também as nossas obras que o Senhor confiou a nós possam refletir o seu caráter. Que nós possamos fazer tudo como sendo ao Senhor, assim como os levitas faziam tudo perfeitamente porque entendiam que trabalhavam somente para Ti. Que nós possamos fazer todas as coisas que nos vieram à mão desta maneira. Que o Senhor nos dê a sua companhia durante esse dia, nos livre da contaminação do pecado e que nós possamos nos achegar a Ti e aos Teus sacrifícios. Em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe, que você não perca aí nenhum dos anos bíblicos, não apenas de acompanhar conosco a recapitulação, mas também de sua leitura individual em casa. Que Deus o abençoe e tenha um bom dia.